Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, e é claro também na TV Serra, canal 526 da NET. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. E nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta acessar youtube.com/Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos que nós publicamos todas as semanas. E nós temos como tema deste nosso Razões da Fé: Jesus é o meu único amor. Com Santa Teresinha do Menino Jesus, a radicalidade do amor. Nós temos como convidados, então, o primeiro convidado é o Frei Everton Machado, que é frade carmelita e atualmente é provincial dos Freis Carmelitas Descalços. Frei Everton, obrigado pela tua presença. Obrigado, Felipe. É uma alegria muito grande poder falar com o povo da Diocese de Caxias, como que testemunha do carinho, do amor, do apreço que o povo tem, dessa sensibilidade, a gente pode dizer, essa comunhão com Santa Teresinha. Me alegro também ter aqui presente o Padre Daniel, que somos colegas, estudamos juntos, então, uma alegria também tê-lo aqui presente. Muito bom, muito bom. E nós temos, como o Frei Everton já adiantou, o Padre Daniel Danioluso Zatti, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul. Ele é mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente doutorando em teologia pela mesma universidade. Ele é pároco da paróquia São Ciro, em Caxias do Sul. Olá, Padre Daniel, obrigado pela tua presença. Olá, obrigado, Felipe, pela apresentação. Cumprimento Frei Everton, colega e amigo. Estamos estudando juntos e, ao mesmo tempo, partilhamos uma grande alegria por toda essa movimentação em torno de Santa Teresinha. Ela tem um impacto muito grande na vida do Carmelo e eu, pessoalmente, filho de Santa Teresa, né, da paróquia de Santa Teresa aqui de Caxias do Sul, que também é padroeira da nossa cidade, não pude deixar de, na minha vida, acompanhar, bebendo muito dessa fonte de Santa Teresinha. Uma alegria estar partilhando dessa pequena fala, desse pequena inserção, introdução, né, à espiritualidade dela que a gente vai fazer nesse programa. Muito bom. E eu começo já perguntando ao Frei Everton. Frei Everton, quem é Santa Teresinha do Menino Jesus? Talvez, se tivesse que escolher, né, um adjetivo para começar a apresentação de Santa Teresinha, eu prefiro dizer que ela é uma jovem, né, viveu apenas 24 anos, né, a partir dos 15 anos dentro do Carmelo, e ela é uma jovem que fez a experiência do amor de Deus profundamente. Ela até diz: Deus é somente amor e misericórdia, e ela decidiu então corresponder a esse amor de Deus. Então é uma jovem que buscou corresponder ao amor de Deus, mas não às meias, não pela metade, como ela mesma diz. Eu quero ser santa, mas não quero ser santa pela metade, eu escolho tudo. Então nós estamos falando de uma jovem que também é generosa nesse amor a Deus. Ela encontrou no Carmelo lugar para vivenciar esse amor a Deus, e ela também nos apresenta um caminho novo. Ela chama de pequena via, também chama de infância espiritual, um caminho novo para que a gente possa chegar mais perto de Deus. Como ela diz, um caminho muito reto, curto, breve, que é um caminho da confiança. Então, nós estamos falando de uma jovem que fez a experiência do amor de Deus, que quis corresponder esse amor de Deus e que nos ensina o caminho da confiança, do abandono nas mãos de Deus. Acho que poderíamos dizer muitas coisas, poderíamos também recordar que ela é padroeira das missões, que ela é doutora da igreja, que ela é uma santa muito querida, mas acredito que essa primeira percepção ela é importante. É uma jovem
que sentiu-se amada, que quis corresponder a esse amor, que encontrou no Carmelo o seu lugar e que viveu a sua vida como uma oferta a Deus. Perfeito, perfeito. Esses outros temas da padroeira das missões, da jovem também, da doutora, a gente vai abordando agora, na sequência. Então, essa, inclusive, é a pergunta para o padre Daniel agora. Por que uma religiosa carmelita que ficou pouco tempo no Carmelo, sempre doente, foi declarada a padroeira das missões? Essa é uma excelente pergunta para começar a falar sobre o vínculo de Santa Teresinha com a Igreja Universal. Ela oferece esse paradoxo, né? Então, ela, junto com São Francisco Xavier, são os grandes missionários modelo da nossa igreja. Um porque muito viajou e uma porque testemunhou nesse extremo de uma vida enclausurada. Logo cedo, a Igreja Católica se deu por conta da grandeza de Santa Teresinha, né? A grandeza de sua pequenez, num paradoxo. E com o Papa Pio XI, em 1927, ela foi declarada patrona universal das missões católicas. Por que ela ser declarada uma missionária? Uma porque ela tinha um amor profundo pelo apóstolo Paulo, um grande baluarte das missões para a nossa igreja, para todo o cristianismo. E ela, com esse zelo muito enraizado, com um ímpeto interior muito forte, vai se tornando essa guerreira com uma simplicidade original. A gente vai aprofundar nesse programa a pequena via, né, que o Frei Everton acaba de colocar, quando ela e ali que ela é vinculada também às rosas, né, muito conhecida por falar de oferecer rosas a Jesus Cristo. Cada pequeno gesto de sacrifício de si, diário, oferecido para Jesus Cristo como uma flor, como uma rosa. Então, uma grande originalidade dela, que lhe confere também essa característica de missionária, é essa. A partir dessas experiências do dia a dia, do cotidiano, no respeito a uma irmã que ela que não simpatizava muito com ela, numa troca de afeto em resposta a alguma rispidez dirigida a ela e assim por diante, esses pequeninos gestos oferecidos a Deus a fizeram a grande missionária, que é modelo para a nossa igreja e um grande testemunho atemporal. Né? Santa Teresinha não foi um grande testemunho para o seu tempo. Como jovem que ela foi, ela apresenta uma jovialidade da igreja que está ao alcance de todos. Perfeito, Padre Daniel. Importante reflexão para a gente poder adentrar a segunda pergunta, ou melhor, a terceira do bloco, ao Frei Everton. Por que ela é doutora da igreja, Frei? Bom, sabe que existem muitas mulheres, né, canonizadas, né? Existem muitas santas, né? Mas apenas 4 mulheres que são doutoras da igreja. E entre essas 4 mulheres, né, diga-se de passagem, 2 são carmelitas. Uma Santa Teresa, padroeira de Caxias, e outra é essa santa que nós estamos falando, Santa Teresinha. E sabe que agora mesmo nós estamos fazendo, dentro de um processo, um pedido do doutorado de uma outra Santa Teresa, que é Benedita da Cruz, né, seu nome de Edith Stein, e a igreja ela verifica primeiro o que essa pessoa escreveu, né, o que existe de originalidade, de algo único, um caminho especial que essa pessoa desenvolveu, e verifica se a influência que teve na vida dos fiéis, das pessoas. E aí Santa Teresinha corresponde a esses requisitos
porque ela traça um caminho chamado infância espiritual, né, chamado Pequena Via, e ela recorda a igreja, na verdade, é algo que já está no Evangelho, que é tornar-nos como crianças, pequenos, para nos abandonar nos braços de Deus. E também Santa Teresinha corresponde a esse outro quesito de influenciar, que Santa Teresinha é alguém com uma profunda influência, né? Até que quem está nos acompanhando, quando chegar aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua paróquia, dá uma olhada e procura que certamente vai ter por aí em algum lugar alguma imagem de Santa Teresinha. Pode procurar. Outro dia eu estava numa cidade, conheci pela primeira vez Santiago, e eu olhei assim, daqui a pouco vi num vitral, não sei como foi parar ali no vitral belíssimo, uma imagem de Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha se torna alguém popular. E o título de doutorado dela é Doutora por Excelência do Amor de Deus. Acho que esse elemento é muito importante na mensagem dela, de nos ensinar a amar a Deus, dela descobrir a sua vocação, e a sua vocação é o amor, e saber que o que move a igreja, na verdade, é o amor. Ela diz: se não houvesse amor, os mártires não derramariam o seu sangue, se não houvesse amor, os missionários não partiriam em missão, se não houvesse amor, os sacerdotes não doariam suas vidas, e a gente até poderia continuar dizendo: se não houvesse amor, as famílias não se abririam para a vida. Então, Teresinha traz essa mensagem da confiança, do abandono, do amor a Deus. Então, por isso ela é doutora da igreja, ela tem uma mensagem nova, e ela influenciou profundamente a vida dos fiéis. Até se diz Santa Teresinha que é a maior santa dos tempos modernos, né? Para falar um pouco da sua grande influência. E aqui, certamente, na nossa região, ela tem uma popularidade importante e interessante, porque uma santa francesa, uma região também dos imigrantes italianos, mas muitas famílias que vieram na época da imigração italiana também têm origem francesa, né, Padre Daniel? Exatamente. E a gente recorda que foi feito há pouco tempo, há alguns anos atrás, mais ou menos uns 10, aqui em Caxias, uma comunidade Santa Teresinha, e uma parceria entre os freis capuchinos e a diocese se entrou em contato com todas as Teresinhas, mulheres que tinham esse nome, para poderem ajudar na construção dessa igreja. A minha mãe participou, minha mãe é Eclésia Teresinha. Então, de fato, sim, em todos os lugares, até às vezes até no nome da mãe, né, a gente encontra a Teresinha, que se torna, é muito interessante como esse vínculo daquilo que ela mesma desejava, né? Eu quero tudo. Então, lendo São Paulo, ela se encontra, né, a passagem sobre o corpo místico de Cristo. Ela diz: eu estarei no coração da igreja, porque assim eu atingirei todos os cantos, todos os carismas, absolutamente tudo através das veias do corpo místico. E de fato ela está em todos os lugares, né? E assim, então, a gente vai concluindo este primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados,
humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatório, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para
tudo que tem valor. Sicredi, sua certeza sempre. De volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nosso tema de hoje: Jesus é o meu único amor. Com Santa Teresinha do Menino Jesus, a radicalidade do amor. Nós temos como convidados o Frei Everton Machado, que é Frei Carmelita e provincial dos Carmelitas Descalços, e o Padre Daniel Danilo Zuzatti, que é padre da nossa Diocese de Caxias, pároco da paróquia São Ciro. Padre Daniel, os pais de Santa Teresinha também são santos, foram canonizados pelo Papa Francisco. O que eles nos ensinam sobre a vida de fé ativa na família? Uma ótima pergunta, porque a gente acredita que Santa Teresinha se tornou quem ela foi e é, graças a essa base. Muitas vezes a gente fala de Jesus que deve ser visto como filho de José e Maria. Santa Teresinha tem que ser vista como filha de Luiz Martim e de Zélia Guerin, santos. Agora, primeiro casal canonizado junto, né, na história da Igreja Católica. O que eles nos ensinam sobre a vida em família? Sabe que no dia da canonização, o Papa Francisco deu um resumo bastante enfático para essa pergunta. Ele dizia assim: os santos esposos viveram o serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de fé e amor, e nesse clima germinaram as vocações das filhas, nomeadamente e notadamente de Santa Teresinha do Menino Jesus. Lembro uma frase de Chesterton, que fala o que há de mais extraordinário nesse mundo do que a vida de uma família comum. E aqui a gente pode falar da família de Santa Teresinha como uma família que na sua época tomou uma decisão radical. Talvez essa decisão sim tenha sido incomum, mas a decisão de fazer da sua família, fazer de sua casa uma casa onde Deus habita e aonde Deus é profundamente amado e respeitado, e por consequência disso, um amor profundo entre todos os membros, respeitando cada um a sua peculiaridade, cada um sendo fomentado nos seus carismas, cada um com a sua personalidade. A gente não pode criar uma imagem de uma família de Santa Teresinha como sendo uma família com um estilo de vida inalcançável, ou um estilo de vida que foge de um modelo para a família contemporânea. É algo que pode e deve ser vivido. Uma família que viveu uma espiritualidade bastante profunda, porque conhecia, quer dizer, ao menos respeitava muito as Sagradas Escrituras, e tinha um estilo de vida que sobretudo buscou a vocação à santidade desde cedo. Muito bom. Frei Everton, por que Santa Teresinha dizia que Jesus era o seu único amor? O que isso nos ensina sobre relação íntima com Deus? Bom, Felipe, eu acho que eu posso partir do ponto que o Padre Daniel estava trazendo. Eu acredito que ela aprendeu a amar a Deus na sua família. É a base, assim, e é ali que Santa Teresinha também vai aprendendo esse desejo de santidade, de proximidade, né, com Deus, de amar a Deus. E
de fato, ela entende, quando ela vai tomando consciência, vai se desenvolvendo enquanto pessoa, ela entende que a sua realização ela só pode estar ligada a servir a Deus, nesse amor. E nesse amor, ela tem um propósito que é de não negar nada para Deus. Tudo que Deus lhe pedisse, ela estaria se disposta a, a fazê-lo, né? Uma das coisas que Teresinha desenvolve no seu nome religioso, né? Se chama Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. E nesse amor a Jesus da infância, Jesus pequeno, né, Jesus criança, e ela deseja também se configurar com essa imagem de Jesus, a infância de Jesus, mas ela tem essa outra dimensão que ela vai acrescentando e vai entendendo de se identificar com a Sagrada Face, que é também a dimensão do sofrimento. Então, ela consegue, podemos dizer assim, interligar esses dois mistérios, né, o da infância e o mistério também da paixão de Jesus. Então, podemos dizer que Teresinha, a sua espiritualidade, a sua vivência, ela é cristocêntrica, ela é o Cristo é que está no centro, na raiz da sua mensagem. Ela, que ela comunica, o que ela vai depois transmitir, na verdade, é a partir dessa sua fé em Jesus Cristo, da sua experiência em Jesus Cristo. E aí, então, ela vai tendo esse trato muito pessoal, que é muito esse trato de amizade, da oração. É aí que ela diz que pensar, né, numa pessoa que a gente ama já é rezar por ela. É aí que ela diz que ela continuamente está em comunhão com Deus, então ela vive profundamente essa amizade, esse trato com Deus, sobretudo na oração. Frei Everton, por que, então, a gente falava no intervalo que no francês, ela é uma santa francesa, uma jovem francesa de Lisieux, que não existe o diminutivo, né? Não, então, por isso, Teresa. De onde veio a ideia do nome Teresinha, que nós hoje trazemos, né? Chamamos ela de Teresinha. De onde veio isso? E por que ela quis se assemelhar com esta ideia de uma pequena Teresa? É isso que um pouco isso que o Felipe estava dizendo, né? Teresinha é uma expressão nossa, né? Da língua portuguesa, também no espanhol Teresita, né? Mas no francês se diz a pequena Teresa. E até há muitos pensadores que dizem, não, temos que dizer pequena Teresa, porque é Teresa, né? Mas entendida a partir dessa compreensão evangélica de ser pequeno. Esse pequeno é no sentido evangélico, né? Porque a gente, na verdade, nós estamos falando de uma gigante, né? Até quando ela recebe a graça do Natal, que é uma das graças muito importantes na vida dela, ela disse assim, agora eu me coloquei numa corrida de gigantes. Ela também entende e compreende profundamente isso, né? Esse Teresinha, essa pequenez, a raiz disso é, sem sombra de dúvida, o Evangelho. E também as Sagradas Escrituras, quando ela lê, né, que Deus acaricia-nos como criança e coloca-nos no seu colo. Então, Teresinha faz essa experiência de que ela deve permanecer criança, que ela não deve crescer. Crescer talvez seja uma expressão para dizer de que, às vezes, o adulto, e nós temos muito disso, nos tornamos tão intelectuais, tão preocupados, né, com um sistema lógico e abandonamos ou esquecemos, né, aquela atitude de criança que necessita de Deus. Acho que a grande expressão da criança é que ela precisa. Nós, ao contrário, queremos nos tornar autônomos, de tal modo até de expulsar Deus, né, do nosso mundo, da nossa sociedade, que já não precisamos mais dele, já somos autossuficientes, né?
E essa seria a imagem do adulto, contrapondo-se a essa imagem está a criança, que é quem precisa, necessita, que recorre, que confia, que se abandona. Então, Teresinha, na verdade, ela está em diálogo com o seu mundo, com o seu século, sobretudo aí a partir desses elementos que vêm da cultura francesa, do iluminismo, e a gente pode dizer que Teresinha é uma resposta de Deus a um tempo histórico. Acho que ela traz também esse elemento. Então, acredito que são alguns elementos que vai configurando Teresinha como pequena, mas pequena simbólica, porque ela é uma gigante, pequena, grande santa, a gente poderia dizer. O que, Frei Everton, contigo de novo, o que nós poderíamos relacionar entre Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, e Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face? Como é que a gente poderia relacionar essas duas grandes santas da Igreja? Uma primeira relação, assim, bom, primeiro eu tenho que fazer jus e dizer, ser sincero, na verdade, Santa Teresinha, ela tem uma herança espiritual mais de São João da Cruz. Ela tem Santa Teresinha consegue de alguma forma esmiuçar o pensamento de São João da Cruz. Então essa proximidade seria mais entre Santa Teresa e São João da Cruz, a gente tem que dizer mais próxima de São João da Cruz do seu pensamento. São João da Cruz que tu tens aí atrás de ti, né, Frei? Se alguém não conhece a imagem de São João da Cruz, me acompanha aqui ao lado. Mas Teresinha tem um outro elemento que eu acho que se aproxima de Santa Teresa, que é a sua obra, né, que a gente chama de História de uma Alma, que na verdade são manuscritos autobiográficos dela, são 3 cadernos, né, manuscrito A, B e C, e ela inicia uma mesma compreensão que Santa Teresa do Livro da Vida, porque ela quer cantar as misericórdias de Deus em sua vida, né? Ela no início ela recorda também esse salmo, né? E então isso ela tem de Santa Teresa, alguém que olha para a sua história pessoal e entende que essa história sagrada é a história de salvação e que ela quer dar como um testemunho dessa ação de Deus. Então, Teresinha não está só narrando fatos da sua vida, mas ela está narrando como Deus foi lhe conduzindo, como Deus foi misericordioso para com ela. Essa compreensão, né, que nós encontramos no livro da vida de Santa Teresa, nós também encontramos no livro História de uma Alma de Santa Teresinha. Padre Daniel, em que consiste a santidade e onde é possível se santificar? É uma pergunta básica e como ela é complexa, nós vamos perguntar para Santa Teresinha o que consiste a santidade e como é possível santificar-se. Santa Teresinha sempre teve uma relação muito viva com a Sagrada Escritura. Frei Everton já destacou isso e não teria como demorar muito até a gente falar sobre isso. E a gente vai ouvindo ela, vai percebendo a vida e daqui a pouco nos deparamos de novo com a Sagrada Escritura. E é sempre ela, é sempre a Sagrada Escritura. E tem uma passagem que Santa Teresinha comentou com Pauline, sua irmã, 6 semanas antes dela morrer, que ela diz assim, que durante o noviciado chamou muito a atenção dela um trecho do profeta Isaías, que é claro que se relaciona com Jesus Cristo. O trecho diz assim: ele não tinha beleza nem formosura. Quando olhávamos para ele, não mostrava beleza, para que nele tivéssemos prazer. Era desprezado e rejeitado dos homens, um varão de dores, e que tinha experiência de enfermidades, como um
de quem os homens escondiam o rosto. Era ele desprezado e dele não fizemos caso. Isaías 53, 2-3. E ela apresenta essa como a base da devoção dela à Sagrada Face. Qual que é a Sagrada Face? A Sagrada Face é o olhar que ela dá para a face do Jesus Cristo chagado. Isso que eu gostaria de destacar, introduzindo dessa forma. Santa Teresinha, pelo diminutivo, né, com que a gente trata ela, parece que vem nos apresentar um caminho fácil de santidade, um caminho fácil de se relacionar com Jesus Cristo. E não é isso. Não é fácil se colocar nas mãos de Deus e numa confiança plena. Não é fácil, não é mamão com açúcar digerir o conteúdo de Santa Teresinha de Todos os Santos e do Evangelho e da Sagrada Escritura. O que Santa Teresinha talvez tenha de uma originalidade, e o Frei Everton, por gentileza, me corrija nisso, se eu estiver enganado, mas é o ser acessível. O acessível e não o fácil. É acessível perdoar o inimigo e é acessível amar o inimigo. Não é fácil. Não é fácil fazer isso. É acessível sacrificar-se gota a gota, rosa a rosa. Mas não é fácil sacrificar-se. Então, Santa Teresinha não nos coloca um caminho fácil. E eu acredito bastante que, é claro, né, o pequeno caminho ou a pequena via que ela nos coloca sobre o caminho de oferecer flores, na fala dela, né? O amor prova-se por feitos, não é um sentimento. Prova-se por feitos, por gestos. Então, como posso provar meu amor? Grandes feitos estão fora do meu alcance. A única forma de provar o meu amor é espalhando flores. E essas flores são todos os pequenos sacrifícios, cada olhar, cada palavra, cada pequeno ato de amor. É nisso que consiste a santidade no caminho de Santa Teresinha. E ela nos comenta que quando estava nos momentos de oração dela e lia grandes tratados de vida espiritual, muitas vezes ela se sentia cansada, ela se sentia até mesmo intelectualmente incapaz de alcançar alguns termos e algumas frases, algumas compreensões da mística cristã, e ela dizia, sinto-me cansada muitas vezes disso. Então, eu deixo o livro de lado, e o que eu faço? Eu pego a Sagrada Escritura. E na Sagrada Escritura é que eu me deleito, essa palavra viva, ela me descansa e ela me impulsiona para continuar nessa missão que é uma vida doada, gota a gota, gesto a gesto, flor a flor, tudo oferecida para Jesus Cristo. E Felipe, Frei Everton, eu acredito muito que o Papa Francisco, como sendo um admirador e um devoto de Santa Teresinha, quando ele escreveu a Gaudete et Exsultate, ele tem algumas expressões como que olhe para o santo da porta ao lado, né? E olhe para as pequenas ocasiões da vida. Ele também tem o termo classe média da santidade, né? Um termo que é original, a gente não ouve na história outra terminologia assim. Uma santidade acessível. Ele não cita tanto Santa Teresinha, mas depois ele escreve uma exortação sobre ela somente, né? Acho que ele estava guardando na manga essa, ele já devia saber que ia escrever e não quis antecipar a surpresa. Mas quando ele fala na Gaudete et Exsultate, que é essa encíclica sobre a santidade, e abro mais um parênteses aqui, que pena que a gente tem lido pouco e falado pouco sobre esse documento do Papa Francisco. A gente fala tanto da Laudato Si, tanto da Evangelii Gaudium, tanto da Amoris Laetitia, Gaudete et Exsultate, que é, nas palavras do próprio Papa, um apelo para a busca constante da santidade. A gente acabou lendo um pouco e aí fugiu. Não se fala quase mais dela, infelizmente.
Fecha parênteses. O Papa Francisco quer destacar isso que é a grande originalidade de Santa Teresinha. A santidade é o alcance. A santidade que é uma coisa próxima. E, para finalizar, Jesus Cristo sempre falou: o reino de Deus está próximo. Não é porque o mundo vai acabar amanhã. O reino de Deus está próximo porque ele está ao alcance. É evangelho. Santa Teresinha, santidade, é puro evangelho. Perfeito, Padre Daniel. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente.
percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Jesus é o meu único amor, com Santa Teresinha do Menino Jesus, a radicalidade do amor. Nós temos como convidados Frei Everton, que é provincial dos Carmelitas, aqui da região sul, e também o Padre Daniel Daniolo Zuzatti, que trabalha na nossa diocese. Frei Everton, quais são as pérolas, as coisas interessantes e diferentes que o livro História de uma Alma nos apresenta? História de uma Alma, que são os escritos de Santa Teresinha. Bom, talvez a gente tenha que recordar, né, Felipe, que Teresinha escreve, né, a pedido da madre, da superiora, né, do Carmelo, então de pessoas que talvez conheciam o que havia dentro dela, né, a interioridade dela. Talvez seja interessante também dizer, existiam irmãs que conviviam com ela no mesmo mosteiro, mas que não conheciam a interioridade dela. Até uma dessas irmãs que não conhecia, simplesmente sabia, ouvia ela. Quando ela morreu, ela disse assim que a madre ia ter muita dificuldade, porque sempre quando morre uma carmelita, se escreve uma espécie de biografia contando e dizendo como essa irmã foi virtuosa para que ajude também as outras nessa forma de testemunho. E essa irmã dizia que a madre ia se ver em apuros, porque não tinha muita coisa para escrever dessa monja que havia morrido com apenas 24 anos de idade. Então, talvez se a gente visse Teresinha entre as outras monjas, a gente ia ver uma monja qualquer. Nós temos conhecimento um pouco mais profundo do que ela vivia graças a essa obra, que recebeu o nome de História de uma Alma. Às vezes eu posso dizer que eu também tive esse preconceito, né? E ele às vezes ainda existe contra os escritos de Santa Teresinha pela forma que ela escreve, né? Ela utiliza muitas comparações e todas parecem comparações muito meigas, muito doces, né? É como um jardim que tem muitas florzinhas e aí cada uma tem a sua beleza, ou como uns pássaros, ela sempre está recorrendo
a uma linguagem simbólica e às vezes uma linguagem simbólica bastante feminina, meiga, e às vezes a gente pensa, isso daqui é coisa que talvez não tenha muito sentido ou não é para mim. Mas quando a gente consegue transpassar e ir além, né, dessa linguagem e entender o conteúdo, nós estamos vendo que ela está falando de algo muito profundo, né? Ela está falando de algo, de coisas muito sérias e da vida cristã, podemos dizer, na sua radicalidade. Então, assim, se eu fosse destacar, eu vou talvez destacar aqui o que para mim é a mais bela página dessa obra, História de uma Alma, que Santa Teresinha se compara a sentar-se no banquete dos pecadores. Está no manuscrito C, essa página, que é como a noite escura de Santa Teresinha. Porque às vezes nós temos uma ideia que os santos, eles viviam uma proximidade tão grande com Deus, que Deus conversava com eles face a face, e a gente esquece que eles também tiveram que peregrinar o caminho da fé como nós. E Santa Teresinha, então, diz que num dado momento, é como uma escuridão que ela viveu, e que parecia como se não existisse, né? É como se tivesse, ela faz essa comparação, vivendo num mundo como se não existisse o sol. Mas ela se sentia como alguém que havia nascido num país do sol radiante e agora estava nessa escuridão. E é esse momento em que Teresinha faz, assim como uma experiência, ela pensava assim que era impossível que alguém não acreditasse em Deus, né? E então ela pensava, é impossível que exista pessoas que se digam ateias. E é esse momento que ela faz a experiência do que é uma pessoa ateia, que não acredita em Deus. E ela se hermana com todos esses pecadores, isso é sentar-se no banquete dos pecadores, né, para nessa escuridão proclamar a fé, dizer que crê, né? Porque crer também é uma determinação da vontade. Às vezes a gente pensa que crer é sentir, mas se eu estou sentindo, se eu já estou tocando, eu não preciso de fé. A fé é uma experiência desde dentro, da qual eu respondo a um chamado, a uma presença de Deus. E é isso que Santa Teresinha vivencia. Por isso ela também se sente irmã dos pecadores, né? Essa compreensão de que o santo não é alguém que se coloca distante, num outro patamar, mas alguém que senta à mesa dos pecadores e que, como Jesus, né, acolhe todo o sofrimento humano para redimir. E aí, de alguma forma, nessa página, Teresinha mostra como ela também participa do sofrimento de Cristo para a salvação da humanidade. Então, teria muitas páginas belas da história de uma alma, tem aquela que ela descobre a sua vocação, que a sua vocação é o amor. Tem outra página bela que ela fala do elevador divino, que são os braços de Jesus. É uma página belíssima também. Tem a página que que a Virgem sorri para ela, ela está enferma, doente, e a imagem que estava ali sorri para ela de Nossa Senhora das Vitórias, mas acredito que essa página que nos convida ao caminho da fé é a que para mim me chama mais atenção do livro História de uma Alma. Mas, mais do que falar aqui, eu gostaria de deixar um convite para que as pessoas também lessem História de uma Alma. O Papa Francisco, nós falávamos anteriormente, no bloco anterior, sobre a Gaudete et Exsultate, que nos faz o convite à santidade, e no ano passado o Papa Francisco publicou, por ocasião dos 150 anos do nascimento de Santa Teresa, do Menino Jesus e da Sagrada Face, a exortação apostólica C'est la confiance, né? Para celebrar esses 150 anos. E o Papa Francisco traz algumas coisas muito interessantes, já no finalzinho do documento. Ele escreve assim: do céu à terra,
a atualidade de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face permanece em toda a sua pequena grandeza. Num tempo que nos convida a fechar-nos nos próprios interesses, Teresinha mostra a beleza de fazer da vida um dom. Num período em que prevalecem as necessidades mais superficiais, ela é testemunha da radicalidade evangélica. Numa época de individualismo, ela faz-nos descobrir o valor do amor, que se torna intercessão. Num momento em que o ser humano vive obcecado pela grandeza e por novas formas de poder, ela aponta para a via da pequenez. Num tempo em que se descartam tantos seres humanos, ela ensina-nos a beleza do cuidado, do ocupar-se do outro. No momento de complexidade, ela pode ajudar-nos a redescobrir a simplicidade, o primado absoluto do amor, da confiança e do abandono, superando a lógica legalista e moralista que enche a vida cristã de obrigações e preceitos e congela a alegria do Evangelho. Num tempo de entrincheiramento e reclusão, Teresinha nos convida à saída missionária, conquistados pela atração de Jesus Cristo e do Evangelho. Padre Daniel, como sintetizar tudo isso? Uma boa pergunta, Felipe. O Papa Francisco, quando escreve C'est la confiance, ele como que adjetiva ela dizendo a santa da confiança, para descrever Santa Teresinha. A pergunta, né, Felipe, como sintetizar tudo isso? Eu acho que a síntese é o próprio apelido que o Papa deu a ela. A santa da confiança, a confiança em Deus, a confiança em nosso Senhor. Essa peregrinação acontece no marco, a gente pode dizer, de 2 jubileus. Um é esse dos 150 anos, né, do nascimento de Santa Teresinha, mas em 2025 nós celebraremos 100 anos da sua canonização. Então nós estamos aí, durante esse tempo, vivendo esses 2 jubileus de Santa Teresinha. E para celebrar isso, para a gente se alegrar com isso, né, a Ordem, né, dos Freis Carmelitas fez esse pedido, né, para a Basílica de Lisieux, onde permanecem os restos mortais de Santa Teresinha, para fazer essa peregrinação com as relíquias de Santa Teresinha. Concretamente, né, o pessoal pergunta o que tem dentro dessa urna. Tem ossos de Santa Teresinha, o osso do fêmur, ossos dos pés. São ossos também simbólicos, porque indicam movimento, caminhar, e essa grande igreja de Santa Teresinha, né, de peregrinar toda a terra. Agora a igreja diz, isso é muito antigo na igreja, logo no início, a igreja começa a venerar os ossos, os restos mortais mártires, né, também dos santos, né, até trazer esse costume de colocar no altar onde se celebrava a missa essas riquezas. E a igreja chama de sacramental. Então, sacramental, a palavra sacramental nos recorda também a palavra sacramento, é a mesma raiz, e é um sinal. Nós temos ali um sinal da graça de Deus, que é invisível. O sinal é visível, mas a graça de Deus é invisível. Então, nós estamos diante de um sinal da graça de Deus, e tem estado as relíquias de Santa Teresinha. Nós somos testemunhas da comoção, da mobilização, também da emoção das pessoas, mas também do que vai ficando, dos frutos que vai gerando a partir dessa peregrinação, e a gente percebe um novo ardor, como que um revigoramento na fé, no desejo de amar a Deus, de servir a Deus, e também de viver a sua fé dentro de uma comunidade. Uma prece é pedir que Santa Teresinha ajude os jovens a descobrir a sua vocação, né? E também as pessoas a descobrir a sua vocação dentro da igreja.
Santa Teresinha já havia descoberto a sua vocação específica de ser monja carmelita, mas ela entendia que mesmo sendo monja carmelita havia uma outra vocação dentro da igreja, não afora, não à parte, não à margem, mas dentro da igreja. Então, uma prece é essa, que se descubra a vocação, que é um despertar vocacional. E a segunda prece é que haja um novo ardor missionário. É a padroeira das missões, é um coração inquieto, missionário, então que também nos ajude, que a igreja se coloque em movimento. É um tempo de graças, de Kairós, e certamente não será diferente na Diocese de Caxias do Sul. Nós agradecemos a vocês pela presença, a quem nos acompanhou no Razões da Fé. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma.
Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.